Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um Respondendo Vocês aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. E hoje nós vamos trazer por aqui a sugestão de um seguidor que pediu para falarmos mais sobre mediunidade onírica, a chamada mediunidade dos sonhos, aquela que acontece enquanto estamos dormindo. Você já assistiu o vídeo que temos por aqui sobre esse assunto? Neste vídeo aqui está tudo explicado como que funciona esse tipo de mediunidade. O que é, como que funciona, as características, curiosidades, os sinais, tudo está nesse vídeo. Mas aí um seguidor aqui do canal assistiu esse vídeo e deixou a seguinte sugestão. Você poderia falar mais sobre o desenvolvimento e melhora de mediunidade onírica? Então, como aqui é um canal feito para você, onde você tem esse poder de deixar a sua sugestão, a sua dúvida, a sua pergunta, hoje estamos aqui para responder esse seguidor e falarmos mais sobre esse assunto. Vamos falar sobre o desenvolvimento da mediunidade onírica. Será que isso é possível? Será que existe uma receita, um passo a passo que você pode seguir e vai conseguir ter um bom resultado? Será que é assim que funciona ou será que não é bem assim? O que podemos falar mais sobre esse assunto? Se você me acompanhar nesse vídeo até o final, você vai saber de tudo isso e de mais informações sobre esse assunto. Porque este vídeo foi criado para ajudar a compreender e aprimorar a mediunidade dos sonhos, baseando-se nas explicações de Allan Kardec. Então agora você já se inscreve aqui no canal, já vai compartilhando com outras pessoas que também gostam e precisam saber mais sobre esse assunto, vai deixando o seu comentário com suas sugestões também, assim como esse seguidor de hoje, você também pode deixar as suas sugestões, opiniões, perguntas, que o seu comentário pode se tornar um outro vídeo parecido com esse, com mais informações sobre algum assunto que você goste. Então vamos logo ao nosso vídeo de hoje. Me acompanha até o final e já vai deixando o seu comentário. Então, como nós já falamos muita coisa sobre mediunidade onírica no outro vídeo, que já temos por aqui sobre esse assunto, neste aqui eu vou falar de uma forma bem resumida, explicar bem rápido o básico sobre esse tipo de mediunidade, como que ela funciona, para a gente conseguir entrar no assunto e explicar sobre o desenvolvimento dela. Se você não assistiu o outro vídeo, você assiste depois que assistir esse vídeo daqui, porque lá tem muitas outras informações que não vão ser faladas neste vídeo. E segundo o Espiritismo, o sono é uma emancipação da alma, que como já vimos nos outros vídeos, esse termo emancipação da alma é a mesma coisa que projeção astral, projeção da consciência, projeção espiritual, desdobramento. Então, dependendo de algumas crenças, dependendo de autores diferentes, esse termo também é escrito de uma forma diferente como essa aí, mas tudo significa a mesma coisa, que é aquela situação. Quando nós dormimos, o nosso corpo físico, ele precisa repousar. E a nossa alma, ela não precisa de repouso. Ela não precisa de descanso, ela está sempre ativa e não cansa nunca. Então, quando nós pegamos no sono, a nossa alma, ela se projeta para fora do nosso corpo. E pode sair, ir para outros lugares, outros planos, ter contato com outros seres, ter algumas experiências, e essas experiências nós chamamos de sonhos. Isto é algo absolutamente normal, acontece com todo mundo todos os dias. Então acontece isso do nosso espírito, nossa alma,
sair do nosso corpo físico e se conectar com um plano espiritual, a nossa alma se desprende parcialmente do corpo físico, interagindo com outros espíritos e outras dimensões. O sonho mediúnico é quando nós trazemos para a nossa memória física, ao acordar, tudo aquilo que vivenciamos, aprendemos ou presenciamos no plano espiritual. Enquanto dormimos, os contatos com os seres espirituais. Resumidamente, esse sonho mediúnico é a faculdade de receber comunicações, intuições, aprendizados ou vivências no plano espiritual durante o sono. E se essa explicação está parecendo muito estranha para você, você pode conferir depois os outros vídeos que temos por aqui sobre esse assunto, sobre os sonhos, sobre o sono, sobre projeção astral, que lá tem tudo bem explicado, traz outras informações, tem uma explicação fácil de entender, tem explicações baseadas no espiritismo, o que a literatura espírita fala sobre isso, como que explica os sonhos. E você pode conferir depois outros vídeos para entender melhor todo esse processo que acontece enquanto dormimos. E você encontra tudo isso na playlist sobre sonhos. Então, esse tipo de sonho mediúnico, ele não é só um sonho. Ele se diferencia em algumas coisas dos sonhos comuns, que são reflexos do nosso subconsciente, de desejos ou até ansiedades. Esse sonho, por ser mais lúcido, marcante, coerente e, às vezes, até mesmo premonitório, traz alguns tipos de experiências oníricas, como, por exemplo, encontros com desencarnados, visitas a colônias espirituais, aprendizados, avisos, como as premonições, e até mesmo amparo. Então, até aqui, essa explicação é um resumo do que seria essa mediunidade onírica, essa mediunidade que acontece através dos sono, dos sonhos, que é quando a gente tem essas experiências com espíritos, com outros planos, porque mediunidade é quando nós temos algum tipo de experiência onde tem algum espírito envolvido, nos ajudando, nos auxiliando ou interferindo em alguma experiência. E a mediunidade onírica é quando essas experiências acontecem durante o sono. Mas aí vem a pergunta do nosso seguidor: como desenvolver? Será que existe uma receita, um passo a passo para a gente seguir, que a gente vai conseguir ter essas experiências de uma forma mais fácil? Então, eu vou precisar explicar um pouco mais sobre outra coisa para você conseguir entender. Existem duas classes diferentes de mediunidade. Tem a mediunidade que é de prova e tem a mediunidade que é natural. Nós já temos um vídeo aqui falando sobre esses dois tipos aí de mediunidade, que está bem explicado as características e diferenças de cada uma. Resumidamente, a mediunidade de prova é aquela mediunidade que a pessoa já nasce com aquele dom. Ela já nasce com aquele propósito, com aquela missão de desenvolver a mediunidade, de trabalhar com a mediunidade durante aquela vida terrena. E em algum momento no decorrer daquela vida, ela vai sentir esse chamado. Vai começar a acontecer alguma coisa, algum gatilho que vai levar ela ao desenvolvimento dessa mediunidade. E pode ser aquela mediunidade chamada ostensiva, que são aqueles tipos de mediunidade que são mais fortes, que chegam chegando e que a pessoa precisa trabalhar com aquilo, precisa desenvolver, precisa educar aquela mediunidade, precisa estudar sobre esse assunto para saber como lidar com isso, saber o melhor caminho a seguir. É um chamado forte para trabalhar com aquilo ali. E os casos de mediunidade chamada ostensiva são aqueles realmente mais fortes, como no caso da incorporação, da psicografia, que são casos que exigem que o médium seja realmente muito bem desenvolvido e que traga esse dom para trabalhar com isso. Então, quando essa pessoa
ela descobre que tem essa capacidade mediúnica, ela precisa, é praticamente obrigada a estudar o assunto, a ir atrás disso, a desenvolver, a trabalhar com essa mediunidade. Porque é uma prova, é um objetivo, uma missão que ela traçou para aquela vida, de já vir com esse dom para trabalhar com isso. Então, esta é a chamada mediunidade de prova. Já a mediunidade natural, ela acontece naturalmente, espontaneamente, sem ser provocada, sem ninguém precisar ir atrás de desenvolvimento. Ela simplesmente acontece. E são uns casos mais sutis de mediunidade, as mediunidades mais leves, como a intuitiva, por inspiração, e até mesmo alguns casos de visão, que acontece espontaneamente. E que são casos de mediunidade mais fáceis de acontecer com qualquer pessoa, como a intuitiva e a por inspiração, são casos que acontecem com todo mundo. Todo mundo tem esse dom, só que tem pessoas que não conhecem o assunto, que desconhecem como que funcionam essas coisas, a existência disso, não acreditam, mas mesmo assim, essas pessoas têm intuição aguçada, forte, e em algum momento da vida surge aquele pensamento nunca antes concebido, aquela sugestão, parecendo ser uma sugestão de alguém falando no seu ouvido sobre alguma coisa, sobre algum conselho ou alguma coisa que ela precisa naquele momento. São casos de mediunidade intuitiva ou por inspiração. Também tem vídeo aqui diferenciando esses tipos de mediunidade, porque elas se parecem muito, mas tem características que dá para diferenciar uma da outra. E também é parecida com a mediunidade audiente, de audição, que são 3 tipos de mediunidade que está no mesmo vídeo, diferenciando uma da outra, com suas características, e tem até relato de experiência, vivenciado com cada tipo de mediunidade dessas. Então, essas seriam as mediunidades naturais. Elas acontecem de uma forma mais sutil, mais leve, e não é necessário desenvolver a mediunidade, trabalhar com isso, porque ela não se apresenta de uma forma ostensiva, como a incorporação, por exemplo. Então, a natural, ela pode acontecer com qualquer pessoa. Por isso que já nos dizia Allan Kardec, todo mundo é médium. O que difere é o grau, intensidade e de manifestação da mediunidade de cada um. E a mediunidade onírica, ela também pode se encaixar na classe de mediunidade natural, que pode acontecer espontaneamente com qualquer pessoa. Mas também é necessário um estudo para isso, para saber o que está acontecendo, saber identificar, saber o que fazer nessa hora. Então, o estudo ele é sempre a primeira coisa a se fazer. Claro que tem as pessoas que desconhecem o assunto, não gostam do espiritismo, não gostam nem de ouvir falar sobre esses assuntos e vão ficar a vida inteira sem saber nada sobre isso e sem imaginar tudo o que ela poderia desenvolver de bom relacionado à mediunidade, desconhecendo este universo que existe por trás de tudo isso, dessas experiências que nós temos muitas vezes espontaneamente. Tá bem, Vanessa, mas e o desenvolvimento? Como é que é? Para desenvolver uma mediunidade, seja qual for o tipo dela, ostensiva ou não, é necessário ter um dom para lidar com isso. Estar preparado para tudo o que vai acontecer, tudo que você vai ver, tudo que você pode ouvir, tudo que você pode saber, tudo que vai acontecer, todas as experiências que você vai ter, tudo que você vai descobrir. Você precisa estar preparado para isso, você precisa ter um dom para lidar com essa situação. Você precisa estar preparado para lidar com tudo que vai surgir no teu caminho quando você decidir desenvolver uma mediunidade. E isso não vale para qualquer pessoa que decide, eu quero desenvolver esse tipo de mediunidade. Não vai rolar assim. Você precisa ter um mínimo de dom para desenvolver esse tipo de mediunidade, para trabalhar com isso, para saber lidar com isso. O
que você vai fazer com essa mediunidade que você quer desenvolver? Buscar desenvolver uma mediunidade apenas por curiosidade não é recomendado. Esse assunto é muito sério. Mediunidade, ela é uma forma de caridade. A pessoa ela precisa estar aberta a ajudar outras pessoas e até mesmo espíritos. Auxiliar esses espíritos no caminho que eles precisam seguir, receber informações e saber como lidar com isso, o que vai fazer com essas informações. O médium, ele é a ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. É o meio pelo qual os espíritos usam para transmitir as suas mensagens. E tem muitas coisas relacionadas à mediunidade, ao trabalho mediúnico. Muitas coisas que são feitas por médiuns que trabalham com isso. Principalmente se você não conhece muito bem o assunto, não conhece muito bem a doutrina espírita. Precisa ter um mínimo de conhecimento sobre o assunto e um mínimo de dom para saber o que fazer com essas experiências que você pode ter, com tudo aquilo que vai surgindo ao longo do caminho. E precisa estar preparado para tudo aquilo que vai acontecer. Como eu já falei, é um assunto muito sério. É trabalhar para a espiritualidade, é se doar, é praticar a caridade, é prestar auxílio a pessoas encarnadas e até a desencarnados. Auxiliar espíritos perdidos no melhor caminho, você precisa saber como fazer isso. Você precisa estar preparado para tudo isso. Você precisa ter conhecimento sobre todos esses assuntos e saber tudo aquilo que pode ou não acontecer nesse caminho. E então toda essa explicação até aqui é para você entender que todos os tipos de mediunidade que existem, não há uma receita, um passo a passo para você seguir que vai te levar ao desenvolvimento de alguma mediunidade. Não tem essa receita. Ou a pessoa ela já nasce com aquele dom, com aquele chamado para trabalhar com isso, já vai ter o dom, já vai ter esse preparo, que ela já vai nascer com isso, que ela vai precisar desenvolver essa missão naquela vida. Ou é uma pessoa que vai ter aí algumas experiências espontaneamente, sem procurar, sem saber sobre o assunto, até mesmo desconhecendo o que está acontecendo, mas pode ter aí alguma experiência sutil relacionada à mediunidade. Não é qualquer pessoa que pode decidir desenvolver uma mediunidade e ir lá tentar, às vezes não vai conseguir, porque não tem o dom para isso. Ou, se quer muito desenvolver por curiosidade, também não vai conseguir, porque não é esse o caminho. Mas se você já sente o chamado para trabalhar com isso, se você já sente que você tem o dom, que você já teve algumas experiências com esses assuntos, aí você deve procurar um auxílio de alguém que entenda sobre o assunto, das casas espíritas, da literatura espírita, que você vai encontrar as respostas que você precisa sobre o que você vai fazer, como que você vai lidar com isso. Será que é necessário desenvolver, trabalhar com essa mediunidade? O que dá para fazer para você ter uma condição de vida melhor, convivendo com essas experiências, sem a necessidade de trabalhar com a mediunidade? Tem casos diferentes, né? Cada caso é diferente. Então, seja qual for o tipo de mediunidade, não existe essa receita de como desenvolver a mediunidade. Mas existem algumas sugestões que podem te levar a ter uma melhor qualidade dessas experiências. Já me perguntaram aqui uma vez sobre como desenvolver a mediunidade intuitiva, que também é a mesma coisa, não existe uma receita para isso. Mas o que existe são várias sugestões, vários passos que você pode seguir para desenvolver a sua intuição. Tendo uma intuição bem aguçada, bem desenvolvida, você pode ter mais condições de um dia ter uma experiência com a mediunidade intuitiva. Receber uma mensagem espiritual pela intuição, se a tua intuição estiver desenvolvida. Isso sim, tem como fazer. Tem aí uma série de sugestões, de passos que você pode seguir para melhorar a sua intuição,
que já tem vídeo aqui falando sobre isso aí também, que também é um respondendo você sobre o desenvolvimento da mediunidade intuitiva. E assim como essa, também existem sugestões para desenvolver a mediunidade onírica, no que diz respeito a sugestões para ter uma melhor qualidade do sono, porque é uma mediunidade que acontece durante o sono. Então, para isso, você precisa ter uma boa qualidade de sono. Aí, sim, isto é o que eu posso te sugerir neste vídeo de hoje. Essas sugestões para melhorar o seu sono, que desta maneira, seguindo todas essas sugestões, você pode um dia ter mais condições de ter uma experiência com a mediunidade durante o sono. Então é por aí que começa. Você precisa ter um bom sono para ter boas experiências durante o sono. E quando tudo estiver sob controle, aquele cenário perfeito, você pode ter uma experiência com a mediunidade durante o sono. E isso pode acontecer espontaneamente, assim, sem provocar, sem buscar o desenvolvimento de uma forma mais agressiva, mais forte. Então, seguindo todos esses passos que eu vou falar agora, você pode um dia conseguir ter boas experiências durante o sono relacionadas à mediunidade. E o primeiro passo é a preparação do ambiente e da mente. Isso se chama a higiene do sono. A qualidade do seu sono vai depender da sua sintonia antes de se deitar para dormir. Então, evite televisão, filmes violentos, notícias ruins ou discussões calorosas nas 2 horas antes de dormir. Adote leitura edificante, livros espíritas, orações, música tranquila e ambientes de paz. Faça uma prece sincera pedindo proteção ao seu anjo da guarda, um mentor, e expressando o desejo de aprender ou servir durante o sono. O segundo passo é o evangelho no lar. Isto vai ajudar a melhorar a vibração. E fazendo isso, no mínimo 2 vezes por semana, harmoniza o ambiente, atraindo bons espíritos que protegerão o seu sono. O terceiro passo é ter um caderno de sonhos. É uma forma de treinar a memória. A mediunidade onírica ela precisa ser registrada para ser compreendida. Então você pode deixar um caderno, uma caneta na cabeceira da sua cama. A hora que você acordar, você fica ali uns 15 minutos tentando lembrar de tudo que você sonhou. E aí você anota tudo isso, mesmo que pareça sem sentido. Com o passar do tempo, você pode notar alguns padrões de mensagens. O quarto passo é o estudo e vontade. Isto é a firmeza do propósito. A mediunidade onírica ela não serve apenas para curiosidade, mas sim para a educação espiritual. Então, estudar é sempre o primeiro de todos os passos. Todos. Se você quer entender a experiência que você teve, se você quer saber como que alguma coisa relacionada a esses assuntos funciona, se você quer ter mais experiência, se você quer saber melhor sobre um assunto, é através do estudo que você vai ter essas respostas. Você precisa conhecer, saber sobre a doutrina espírita. Todas essas respostas, essas explicações estão nos livros do Allan Kardec e de outros autores médios importantes como Chico Xavier, que traz uma infinidade de revelações sobre o mundo espiritual, sobre o universo dos sonhos, do sono, sobre tudo isso. Você vai encontrar todas essas respostas na doutrina espírita. Então, o estudo é sempre o primeiro passo para tudo. Se você quer desenvolver algum tipo de mediunidade, comece estudando o assunto. Você precisa entender o que é isso, como que funciona, o que pode acontecer, quais são os sinais, as características, as experiências, como identificar uma experiência mediúnica. Tudo isso você só vai saber estudando, lendo os livros do Allan Kardec, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns. Nesses livros tem partes que são específicas sobre sonhos, sobre o sono,
Tem muitas explicações lá que podem ajudar a entender tudo isso, a encontrar um caminho e as respostas que você está buscando. Então você precisa conhecer muito bem esse assunto antes de buscar o desenvolvimento de algum tipo de mediunidade. E essa vontade de ser útil no plano espiritual atrai mentores, instrutores, durante o sono, principalmente. Então você precisa conhecer o assunto, saber como que essas coisas acontecem, ter esse conhecimento. E só vai conseguir através do estudo. Não tem jeito, é pegar o livro e ler, estudar, anotar, meditar sobre tudo isso, fazer essa reflexão sobre o que você leu, o que você aprendeu, qual a lição que você aprendeu naquele dia, naquele trechinho que você leu ali naquele livro. Quanto mais conhecimento você tem sobre o assunto, mais fácil vai ser de você ter experiências relacionadas a isso. Porque essas experiências elas só vão chegar quando você tiver conhecimento suficiente para entender elas. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Primeiro, eu estudei muito sobre espiritismo sem imaginar que um dia eu poderia ter alguma experiência relacionada a isso. Eu só queria ler para conhecer o assunto, por simpatia, por afinidade, porque aquele tema me atraía. E quando eu tinha um bom conhecimento suficiente sobre todos esses assuntos, foi aí que começaram algumas experiências espontâneas, sem provocar, sem querer desenvolver nada, sem ir atrás de alguma coisa. Elas simplesmente surgiram. Experiências com mediunidades de diferentes tipos, experiências durante o sono. E muitas dessas experiências eu já contei aqui em alguns vídeos que você pode conferir depois. Então é assim que as coisas funcionam. As experiências só vão acontecer quando você estiver preparado para elas, com conhecimento, para identificá-las e saber o que fazer nessa hora. Claro que quando é um caso de mediunidade ostensiva, muitas vezes elas acontecem sem a pessoa conhecer qualquer tipo de assunto relacionado ao espiritismo. As experiências elas surgem violentamente, como já aconteceu em vários casos que você pode até ver nos livros psicografados que existem por aí, nos romances espíritas, que são histórias reais de coisas que realmente aconteceram algum dia. E isso também pode acontecer. Quando é um caso de mediunidade ostensiva, ela simplesmente acontece e chega chegando sem avisar. E sem a pessoa conhecer o assunto. E quando não se conhece o assunto, corre-se um sério risco de ser diagnosticado com algum distúrbio mental, como já aconteceu muitas vezes ao longo da humanidade. Por isso que é importante o conhecimento sobre esses assuntos. No caminho do desenvolvimento de uma mediunidade, sintonia é tudo. Então é necessário ter segurança e cuidado durante esse caminho. Não busque mediunidade apenas por curiosidade. O objetivo deve ser sempre o bem, o autoaperfeiçoamento, a caridade. Se nesse caminho houver sonhos ruins, pesadelos, eles podem indicar sintonia com espíritos de baixa vibração. E já falamos bastante sobre isso aqui também, sobre espíritos influenciar o nosso pensamento, a nossa vida, espíritos que são de alta vibração, de baixa vibração, aquilo que nós atraímos de acordo com a nossa vibração. Então você pode conferir depois os vídeos que são sobre esse assunto, sobre a influência espiritual, sobre o poder do pensamento, sobre essa situação da lei da atração e sintonia. Nós vamos atrair para nós aquilo que está vibrando na mesma sintonia que nós. Então, se nós estamos vibrando alto, no bem, na luz, só pensamento bom, só sentimento bom, vamos atrair espíritos que estão vibrando nessa sintonia também. No bem, na luz, vibrando alto. Agora, se nós estamos numa baixa vibração, alimentando sentimento ruim, desagradável, negativo, se estamos mal, com pensamento ruim, praticando mais pecados capitais do que virtudes capitais, a gente vai acabar atraindo também espíritos que estão nessa vibração, que vão estar vibrando nesse mesmo teor de energia. E quando nós estamos
vibrando alto, nós não conseguimos deixar que esses espíritos menos elevados consigam chegar até nós. Não dá. Então, isso também é importante, é ser vigilante quanto aos seus pensamentos, seus sentimentos e as suas sensações. Para que tudo isso funcione em harmonia, tudo isso esteja sempre no bem, na luz, vibrando alto, sempre praticando a conexão espiritual, a oração, o estudo sobre esses assuntos elevados, ter esse conhecimento, saber identificar quando uma energia que não é tua está chegando e saber identificar o teor dessa energia, se ela é boa ou se ela não é tão boa assim. E isso você só vai saber estudando, tendo esse conhecimento. E aqui no canal já tem então vídeos que são relacionados a esses assuntos de atração pelo pensamento, de espíritos influenciarem na nossa vida, o nosso pensamento e comunicação espiritual. Você pode conferir depois, que está bem explicado sobre essas questões aí de vibrar, de atrair aquilo que vibramos, atrair aquilo que está na mesma sintonia. Já expliquei muito sobre isso por aqui. Então, a solução para ter uma boa qualidade de sono e de vida também, porque essas atrações espirituais podem acontecer durante o sono e podem acontecer também no dia a dia, quando estamos acordados o tempo todo, nós estamos sujeitos a ter essas experiências. Então, a solução para se manter sempre vibrando alto é aumentar a oração, ter uma conexão espiritual forte com os teus amigos espirituais, aqueles seres iluminados que te escolheram para te ajudar nessa vida terrena, o teu anjo guardião. A vigilância dos pensamentos, dos sentimentos, das sensações, mas principalmente do pensamento, aquilo que eu sempre falo por aqui, é no pensamento que começa tudo. É com um pensamento que você vai definir como que você vai usar o teu livre-arbítrio. Então, é vigiar esses pensamentos para eles estarem sempre positivos, sempre no bem. Ter bons pensamentos. Isso vai ajudar a manter uma vibração alta para não ser influenciado por espíritos de baixa vibração. Então, pratique essa vigilância no teu dia a dia, para te ajudar em todo esse processo de conhecimento e talvez até mesmo de desenvolvimento dessas capacidades mediúnicas. Algumas outras coisas também importantes, como cuidar da alimentação, evitar vícios. O álcool e a alimentação pesada à noite vai dificultar uma boa qualidade de sono. E também isso vai dificultar essa projeção consciente. E também vai dificultar as boas experiências durante esse sono. Então, se você quer buscar um desenvolvimento mediúnico saudável, de uma forma leve, e que essas experiências possam acontecer espontaneamente, e que sejam boas experiências, um resumo de tudo isso que eu falei hoje nesse vídeo é: durante o dia, você vai praticar a caridade e bons pensamentos. Existem vários tipos de caridade, tem um vídeo aqui só sobre isso. Então você pode escolher alguns tipos diferentes de caridade que existem para utilizar no teu dia a dia. E cuidar dos pensamentos é uma chave muito importante no teu dia a dia, que você precisa se policiar e começar a ser vigilante, praticar isso. Ter bons pensamentos, para poder ter boas experiências. Durante a noite, você vai optar por orações, aquela leitura elevada, o Evangelho no lar, ou ler um simples trechinho das obras espíritas. Ter um ambiente calmo o suficiente para ter um sono calmo também. E você vai precisar ter aquela intenção de aprender e ser útil durante o sono. Já vai dormir com esse propósito, com essa ideia. Trabalhar com mediunidade é ser útil em alguma coisa, em algum trabalho. Sempre vai ter alguém precisando de você e você precisa estar disponível para ajudar da maneira que você puder.
seja durante o sono ou seja no dia a dia. E aí, na manhã seguinte, para começar o dia, você anota imediatamente tudo que você lembrar dos sonhos que você teve durante a noite. Então, este é um resumo de um roteiro diário que você pode seguir para ter boas experiências durante o sono e um dia conseguir ter uma experiência mediúnica. Seguindo todos esses passos, essas sugestões que eu falei aqui nesse vídeo, um dia você pode conseguir ter espontaneamente uma experiência incrível durante o sono. E lembre-se de uma coisa muito importante. O desenvolvimento mediúnico é um processo lento de paciência e estudo. Muito estudo. Não tem como fugir disso. E a melhora dessa mediunidade, como o seguidor também questionou na pergunta sobre o desenvolvimento e a melhora da mediunidade onírica, esta melhora ela vai vir com a prática diária de tudo isso que eu falei no decorrer desse vídeo. E também com a reforma íntima, que também já tem um vídeo aqui falando tudo sobre a reforma íntima, bem explicativo. Tudo que você precisa saber sobre esse assunto. Também tem um sobre o autoconhecimento. Sobre tudo. O que é, para que serve, as características, os sinais e como aumentar o autoconhecimento, que também é muito importante nessa hora. Você precisa se conhecer muito bem para saber identificar as experiências que você está vivenciando, o que é teu e o que não é teu, o que está vindo de uma fonte diferente e qual o teor, se é bom ou se é negativo, aquilo que está chegando naquele momento, que você está captando, seja por intuição, pelas sensações, pelo pensamento, por algum sentimento diferente que está acontecendo ali. Eu já falei muito sobre isso em outros vídeos que você pode conferir agora, ficando aqui no Diário da Vida e procurando esses vídeos. Tenho sobre mediunidade na playlist, sobre os tipos de mediunidade, tem sobre sonhos na playlist, sobre sonhos, tá tudo lá, todos esses vídeos com todas essas explicações. E se você não encontrar especificamente aquilo que você quer encontrar em um vídeo aqui do canal e que você não conseguiu encontrar, deixa nos comentários que eu venho te ajudar. Venha colocar o link do vídeo que você quer ver ali, ou venha falar melhor sobre esse assunto em algum outro vídeo, explicando melhor alguma coisa que não ficou bem explicada nesse, que você não entendeu direito. Então deixa nos comentários a sua opinião, a sua dúvida, a sua pergunta ou a sua sugestão para um futuro vídeo. Então aqui no canal nós já temos bastante conteúdo que pode te ajudar a entender melhor esses assuntos, onde você pode encontrar muitas respostas que você ainda está buscando. Vídeos que vão te auxiliar, te ajudar a entender melhor, a conhecer melhor o assunto, a adquirir esse conhecimento que você precisa ter sobre esses assuntos, a saber diferenciar os tipos de mediunidade, a entender melhor como que acontece uma projeção astral, quais são as características, os sinais, o que pode acontecer durante o sono, as experiências que podem acontecer durante o sono, os vários tipos diferentes de mediunidade. Tem tudo isso aqui no canal já que você pode conferir. Lembre-se, seja qual for o tipo de mediunidade que você tem aquela afinidade ou que até mesmo já teve algumas experiências espontâneas e que gostaria de aprimorar melhor isso, saber mais sobre isso e até mesmo desenvolver um pouco melhor, tudo isso vai começar com o estudo sobre esses assuntos. É pegar as obras do Allan Kardec, ler, meditar sobre aquilo, refletir sobre o que você está lendo, trazer para a tua vida, para o teu dia a dia, aquele conhecimento, entender melhor sobre como essas coisas funcionam. Lembre-se que desenvolver uma mediunidade é algo muito sério e que não é recomendado fazer isso apenas por curiosidade. Precisa haver o dom para lidar com isso, para trabalhar com isso. Precisa haver o preparo através do conhecimento suficiente para isso, para tudo aquilo que você vai encontrar nesse caminho. Então fica essas dicas neste vídeo de hoje. Não existe uma receita
para desenvolver uma mediunidade. A receita é essa, é seguir todos esses passos, essas sugestões desse vídeo de hoje. É estudar sobre o assunto, é se conhecer melhor, é saber o que você realmente quer, é entender melhor o assunto, é buscar auxílio nas casas espíritas, é falar com as pessoas, os trabalhadores das casas espíritas, esses médiuns que vão saber te auxiliar no melhor caminho possível. Vão saber como te ajudar, como te conduzir e o que você pode começar a fazer. Se você realmente quer entrar neste caminho para tentar trabalhar com uma mediunidade. Busque o auxílio em lugares que você confia, que você conhece, que você tem afinidade. Espero que você tenha entendido todo esse conteúdo de hoje. Espero que eu tenha sido esclarecedora o suficiente sobre esse assunto. Se ficou qualquer dúvida, qualquer coisa mal explicada, que você não entendeu, deixa nos comentários, seja qual for a sua pergunta, eu venho te responder. Se eu não conseguir responder ali no comentário mesmo, se exigir uma resposta maior, mais explicativa sobre o assunto, eu venho fazer outro vídeo explicando melhor sobre tudo isso, trazendo outras informações. Então, seu comentário é muito importante aqui no canal e você pode deixar ele em todos os vídeos, sugerindo conteúdos novos, sugerindo outro tipo de tema ou outras coisas relacionadas a esses temas que nós já abordamos por aqui. Fica aqui no Diário da Vida agora, confere tudo isso que nós já temos por aqui. Muitos vídeos explicativos que podem complementar ainda mais esse vídeo de hoje, trazendo outras informações. Já se inscreve no canal para não perder nada do que ainda virá por aqui. Compartilha com outras pessoas que também precisam entender melhor sobre esses assuntos. Muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma. E até o próximo vídeo.